Oi, gente, tudo bom? Vamos falar sobre literatura? E aí você fala, literatura eu já sei, você sempre fala aqui no canal. Sim, mas o nosso papo é mais íntimo hoje. Então, por favor, te peço, eu vou até me ajeitar aqui. Te peço que se você ainda não tá sentado, senta aí, vamos bater um papo. Pega uma pipoca, senta aí, liga, sei lá, o ar-condicionado, porque agora nós vamos ter uma conversa que é simplesmente muito importante e eu precisava vir aqui falar com vocês a respeito disso. Quando a gente começa a falar sobre livros aqui no YouTube, livros de um modo geral, tá? Nós assumimos um compromisso que é passar para o leitor, para a pessoa que está interessada em começar a ler ou que precisa ler, muitas das vezes para o vestibular, a mensagem do livro de uma forma didática, simplificada e interessante, para fazer com que você que está aí do outro lado me ouvindo tenha o interesse de conhecer não só a obra, mas também o autor dessa obra. Quando nós falamos sobre literatura brasileira, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Nós temos um certo problema, principalmente tratando aí no quesito vestibular, sobre a nossa literatura brasileira. Por quê? O nosso jovem, não generalizando, só que muitos jovens do ensino médio não têm o costume de ler, nem de gostar, ou menos de conhecer as obras da literatura brasileira, e é justamente isso que nós vamos comentar aqui hoje. Para quem não me segue no Instagram, que já é um erro, inclusive, vai me seguir lá, por favor, nós estamos com 3.000 seguidores por aí. Tenho postado conteúdos lá sobre vestibular também, sobre livros, eventualmente tenho postado umas coisas lá. E uns tempos pra cá eu coloquei uma caixinha de perguntas lá. Eu fiz, na real, eu banquei o IBGE lá no meu Instagram e fiz uma série de perguntas relacionadas à leitura e à literatura brasileira principalmente, e a relação das pessoas com os clássicos literários, clássicos brasileiros. E justamente para isso que eu vir aqui falar com vocês. Por quê? Eu, como faço parte ali do ramo da docência, né? Eu faço licenciatura em História, para quem não sabe. Sim, não é em Letras. Muita gente tem essa dúvida se eu faço faculdade de Letras. Não, eu faço faculdade de História. Mas a gente tem o costume de ler muito, né? Até porque somos de humanas e tal. E a gente tem que ter um contato muito forte com isso, com literatura, enfim. E eu percebi que as pessoas ficam chocadas quando eu digo que eu consumo muito literatura brasileira sem estar na escola. Então, por exemplo, sinceramente, gente, hoje em dia, quando eu penso em um livro para ler, dificilmente eu penso em contemporâneos, livros, sei lá, de romance e ficção. Normalmente eu penso em clássicos, porque eu tenho um carinho muito grande por isso. Porém, esse carinho não começou dessa forma, ou seja, eu nunca... eu não comecei já gostando de literatura desde o princípio. Eu vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória para gostar de literatura e sobre o que eu acho do ensino da literatura na escola. Bom, vocês sabem, né, que eu tô na faculdade e até ano passado eu estava no ensino médio e tinha que consumir clássicos ali no decorrer dos anos para os vestibulares e para fazer prova, enfim, estudar para a escola. Quando eu estava no nono ano, eu tinha 14 anos e a minha professora de língua portuguesa, ela fez com que... basicamente, resumo da história. Ela trouxe o livro Camões, que é o escritor Camões, que é um dos escritores mais importantes da literatura, se não o mais importante da literatura portuguesa. E ela queria que nós lêssemos aquele livro. Ela só chegou e, pá, leia esse livro aqui, você vai estudar sobre ele, leia. Isso foi o problema na minha vida, porque eu peguei o livro, primeiro que eu não li, tipo, o livro em si. Eu li a orelha ali do livro e dei uma lida ali superficialmente sobre o livro. Só que a edição era péssima e era extremamente feia a edição. 2, eu não entendi nada. E foi a partir daí que começou o meu ranço pela literatura. Sim. Eu não gostava de ler até os meus 16 anos. Tem muita gente que pensa que eu sempre gostei de ler. Não. Por quê? Eu já tive esse ranço, não li, nem lerei, aquele ditado. E quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu cheguei em ano de vestibular. E aqui em Manaus nós fazemos, né, no Amazonas nós fazemos os vestibulares seriados, né? Você faz um em cada ano do ensino médio. E os assuntos são referentes aos anos do ensino médio, logo as leituras obrigatórias também. Eu lembro que no meu primeiro ano de vestibular, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz o vestibular da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, e eu tive que ler cartas chilenas
que era referente ali às literaturas do primeiro ano, né? Quentismo, barroco e arcadismo. Caiu Cartas Chilenas. Eu li? Não. Fiz a prova sem ler o livro, sem ter o mínimo de contexto sobre o que era o livro, porque eu não fui procurar, porque eu tinha ranço de literatura desde o ano anterior, que era o 9º ano. Então, desde aquele ano, eu já tinha ranço de literatura, eu não gostava, não queria gostar, não queria ler, não queria fazer nada. Porém, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa pela minha vida, a partir do momento que eu queria uma vaga na faculdade, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que aprender de alguma forma para fazer pelo menos a prova. E aí eu cheguei no 2º ano do ensino médio. Tô passando bem rápido assim, tá? Pra poder conversar um pouquinho sobre ensino na escola. No 2º ano do ensino médio, pelo menos aqui nos vestibulares do Amazonas, o maior conteúdo tá dentro do 2º ano. Tanto de história, geografia, filosofia, tudo. Literatura não é diferente. Eu estudei, na minha escola, eu estudei de romantismo até pré-modernismo no 2º ano do ensino médio. Então era muita coisa, era muita obra, era muito contexto, eram muitas características, eram muitas obras para conhecer, era muito tudo. E quando eu cheguei no 2º ano do ensino médio, esse vestibular que eu fiz no primeiro, também teve essa leitura obrigatória, que foi Iracema, do José de Alencar. E aí eu peço que vocês não saiam do meu vídeo ainda, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de Iracema, mas eu vou contextualizar sobre a minha experiência. No 2º ano do ensino médio, a obra era Iracema, e a primeira coisa que a professora passou pra gente foi pra gente ler essa obra. Em seguida, ela falou pra gente fazer um seminário sobre a obra, então ela dividiu os capítulos, cada grupo ficaria com uma certa quantidade de capítulos, e eu, não diferente, né, fiquei com essa parte. E, gente, foi a partir desse momento que eu falei, a literatura é pra mim. Juro, eu comecei a gostar de literatura brasileira por Iracema, do José de Alencar. E calma que eu vou te explicar o porquê. Gente, quando eu cheguei no 2º ano do ensino médio, eu tava muito envolvida em estudos, né? Sempre fui muito assim, sempre gostei muito de estudar, principalmente do 2º para 3º ano, por conta do vestibular, né? E aí eu comecei a ler o livro, mas eu comecei a pesquisar sobre José de Alencar e também sobre a obra Iracema. Então, como era o meu primeiro contato com a literatura brasileira, ou pelo menos o primeiro contato sério com a literatura, eu decidi que eu ia pesquisar um pouquinho da obra, né? Então, eu fui ver resumo dos capítulos, eu fui ver, depois de ler, né? Depois de ter o contato. Resumo dos capítulos, resumo da obra, resumo da vida do José, José, olha aí, resumo do romantismo, que é a escola em que está inserido, né? Primeira fase. Fui pesquisar tudo. E eu simplesmente fiquei apaixonada. Acabou que o seminário foi ótimo, o resto do ano foi incrível, o vestibular chegou, eu consegui ter uma base muito boa dentro do vestibular sobre a obra. Foi tudo uma maravilha. E qual é o ponto principal disso? Essa professora, que era professora na época, eu sei que no ensino médio a gente não tem mais artes, mas na minha escola, artes no ensino médio, no 2º ano, era a literatura que a gente tinha. Então a gente estudava basicamente literatura na matéria de artes. E aí a professora incentivou tanto e fez tanta coisa com a gente ali, pra gente conhecer as obras, os autores, passou exercício, passou vídeo, passou peça, que teve gente até que fez peça de Iracema lá na sala. Então, ela fez com que nós introduzíssemos tanto, ela fez com que nós entrássemos tanto na história de Iracema, que eu fiquei muito fã da obra e de literatura brasileira. E qual é o ponto aqui, galera? O ponto é que vocês perceberam a diferença entre a professora do 9º ano, a professora do 1º, que foi inexistente, e a professora do 2º ano? É justamente isso que eu quero passar pra vocês. Quando eu perguntei no meu Instagram sobre qual era a relação de vocês com o vestibular e com obras do vestibular e com clássicos e com literatura brasileira de modo geral, muita gente respondeu que o ponto principal de não gostar de literatura brasileira ou não ter gostado na escola foi por conta do incentivo ao ler os clássicos. Isso é justamente o que eu quero passar para vocês. Eu inserida dentro do meio do magistério, né, começando agora a licenciatura, eu entendo que tem áreas que eu não vou gostar ou que eu não gosto, mas eu vou precisar passar pro aluno uma vez ou outra. Em qualquer área, gente, você não é obrigado a gostar de tudo, mas quando você trabalha com o público, você tem que tocar pelo menos uma parte de cada coisa dentro do seu público. Eu não sou muito fã de história antiga, mas eu sei que quando eu chegar para lecionar, eu vou ter que lecionar eventualmente história antiga. E não tem como fugir. Eu vou ter que encontrar uma forma de eu me dar bem com a matéria, mas também com que os meus alunos entendam. E é justamente isso que eu sinto faltar nos meus colegas, se eu posso já colocar assim, meus colegas de profissão, meus colegas do magistério.
porque eu entendo que tem muita gente que não gosta, mas você não pode passar isso pro aluno, entende? Isso eu senti muito, porque nono ano a professora fez com que eu lesse o livro de Camões, algumas obras de Camões, e no segundo ano, a professora, no nono ano, a professora me obrigou e queria que eu lesse. No segundo ano, a professora fez de tudo para que eu gostasse de Iracema. E isso me marcou, porque a forma como ela mostrava, a forma como ela falava da obra, o que ela nos introduzia sobre a vida do José de Alencar, sobre a história Iracema, falando com tanto entusiasmo que a gente gostou. Ou se não gostaram, pelo menos entenderam para fazer o vestibular. E esse é o ponto. Eu costumo dizer que não importa o que você vai falar, não importa do que você vai falar. É justamente uma figura de linguagem, eufemismo. Você pode falar que alguém morreu, que o pai de alguém morreu. Se você falar da forma certa, você vai passar aquilo de uma melhor forma, sabe? De uma forma melhor para a pessoa receber isso da melhor forma possível. E é justamente isso. Esse é o nosso papel dentro da escola. E aí me perguntam, Emily, você acha que o ensino da literatura brasileira nas escolas é preciso ter esse ensino? É preciso ter essa leitura obrigatória? É preciso ter essa forçação de barra com obras clássicas? A leitura dos clássicos é extremamente importante dentro da escola, porque foi dentro da escola que eu comecei a gostar. Talvez hoje, com 18 anos, se eu encontrasse uma obra do José de Alencar, talvez eu não gostasse, talvez eu não tivesse interesse para ler. Mas na época, foi extremamente importante dentro do seu contexto. E é justamente isso, galera. Eu acredito muito que as obras são necessárias à leitura. A leitura é extremamente necessária dos clássicos. Primeiro, porque você faz vestibular. Segundo, para você conhecer a sua história, a história do país, a história de vários nomes conhecidos da literatura. Mas tudo no seu tempo, sabe? Isso de forçar a barra com coisa além da sua idade não vai, sabe? Onde, galera, que eu com 14 anos queria ler Machado de Assis, principalmente Camões, que é extremamente importante da literatura, e gente com muito mais idade do que eu ainda não entende como que eu com 13 anos ia gostar de ler, sei lá, Lima Barreto, Clarice Lispector, nunca. Então, a forma como é passada diz muito sobre o que você tá abordando, sabe? Então, eu acho que depende muito da forma como você passa o que você quer passar. Então, por exemplo, eu posso não gostar, eu posso odiar Grécia e Roma, mas da forma que eu vou passar, a forma como eu vou introduzir esse conteúdo para o aluno vai dizer muito mais dessa matéria do que sobre se eu gosto, sabe? Eu posso odiar a matéria, mas se eu passar com convicção, se eu passar com entusiasmo, se eu passar com uma forma de apresentar, introduzir o aluno dentro da história, já valeu a pena, porque pelo menos instigado a prestar atenção na história ele vai ficar. Então é justamente isso. O que torna a literatura brasileira chata nas escolas, a forma como é apresentada. E aí a gente pode abordar diversos pontos, como edições, por exemplo. Tem muitas edições que eu não gosto, eu vou passar no vídeo, eu vou colocar no vídeo, a edição que eu li, a primeira edição que eu vi de Iracema que eu tive contato. A primeira, vocês estão vendo aí na tela. E agora a segunda, que é a edição da editora Câmara. Eu amo muito as edições da Câmara e eu sou extremamente fã, e é justamente essa que é a minha favorita. Então a forma como você tem contato com essas obras também vai falar muito sobre a sua experiência, sabe? Além de você ser introduzido com entusiasmo, a forma como você lê e tem contato, então procure edições boas. Se você quer começar a ler clássicos, tenha um contato e procure edições boas. E aí eu indico muito a editora Panda, né? Panda Books, eu acho que é esse o nome. A editora Câmara. Tem várias editoras que trabalham com os clássicos de uma forma muito legal, que vocês vão gostar. E também tudo no seu tempo, sabe? Se você tem uma irmã e quer introduzir a literatura na vida dela, com 12 anos, não comece a mostrar para ela Machado de Assis, sabe? Deixe ela chegar no ponto dela ter interesse e idade suficiente para poder conhecer essa obra e poder gostar também. Eu comecei a gostar dos clássicos com 16 anos. Com 16 anos eu li meu primeiro clássico, que foi Iracema. E hoje é o meu livro favorito e hoje eu tenho contato e eu amo a literatura brasileira ao ponto de ter um canal sobre ela. Então, assim, a forma como você é introduzida vai dizer muito sobre isso. E se você tem medo de começar a ler os clássicos, se você não sabe por onde começar, se você tem interesse em começar a consumir mais dessa literatura, eu posso fazer uma lista aqui no canal, se vocês quiserem, sobre 5 melhores clássicos para começar, ou top 10 clássicos, não sei, o que vocês quiserem. Mas
Esse vídeo serviu também para dizer que o meu papel aqui dentro do YouTube é passar a literatura de uma forma simplificada e dinâmica, ao ponto de, pelo menos se você não gostar, você entender o que eu tô falando. E você poder falar, tipo assim, Emily, eu não suporto literatura brasileira. Mas da forma que você explica, ficou didático e ficou simples para eu poder entender pro vestibular. É justamente isso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais das obras e ter um contato melhor e começar a gostar dos clássicos, eu vou fazer várias resenhas aqui no canal sobre os clássicos. Eu tenho feito uma lista de clássicos que eu vou fazer resenha aqui pro canal, que não tem quase nada de clássico aqui. Tem vídeo de Moreninha e tem de Lavoura Arcaica também, mas de clássico, tipo Machado de Assis, não tem. O próprio Iracema ainda não tem. Então, eu espero que esses vídeos posteriormente ajudem vocês nos vestibulares, mas também a conhecer um pouquinho dessas obras tão queridas. A nossa conversa de hoje foi essa. Eu quero agradecer a todo mundo. Esse vídeo é muito especial porque faz um tempo que eu queria falar sobre isso. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha aqui no YouTube por conta do meu conteúdo. Eu sei que falar de literatura é muito difícil, principalmente sobre literatura brasileira para vestibulares, conteúdos educativos. Então, cada um que está aqui me acompanhando, eu sou muito grata e sou muito feliz por tê-los aqui comigo. E também a minha professora do segundo ano que colocou a sementinha da literatura brasileira, regou e fez com que hoje eu estivesse aqui falando para vocês sobre essa literatura tão amada e tão preciosa que é a literatura brasileira. Um beijo, eu espero vocês no próximo vídeo.